Nesta aula vamos aprender um pouco sobre a tabela dinâmica. A tabela dinâmica é um recurso interessantíssimo do Excel 2010. E com ele nós podemos fazer as mais variadas ações e ter os mais variados resultados em pouquíssimo tempo. Veja bem, eu tenho aqui uma tabela de dados. Essa planilha está disponível para você fazer download no nosso site para poder trabalhar juntamente com a gente. Veja bem, eu vou clicar aqui no primeiro valor dessa célula e vou inserir uma tabela dinâmica. Por que eu vou inserir a tabela dinâmica? Porque aqui eu tenho muitas informações. Essa planilha, apesar dela ser pequena e conter apenas 300 linhas, mas se eu precisar, por exemplo, saber qual é a venda da vendedora Sandra, por exemplo, no estado de São Paulo, eu vou ter que fazer um filtro, vou ter que fazer algumas complicações para chegar a esse resultado. Então, com a tabela dinâmica, eu vou conseguir isso bem mais rapidamente. Eu vou clicar aqui no primeiro valor da célula da minha planilha. Essa parte aqui em cima não me interessa, nem esta. E vou clicar na guia Inserir e escolher a opção Tabela Dinâmica. Basta dar um clique, ele vai abrir essa caixa de diálogo e aqui ele vai me perguntar qual é a região que eu desejo utilizar como dados para a tabela dinâmica. Nesse caso, ele já selecionou, veja que está tudo pontilhado, e nesta seleção, ele está indicando que são esses dados que nós vamos trabalhar. Eu poderia utilizar um banco de dados ou alguma outra fonte de dados externa, mas para isso eu precisaria de ter o login e senha de um servidor ou algo parecido para estar importando esses dados externos. Ok? Então, vamos usar aqui bem básico mesmo, que é trabalhando com os dados da própria planilha. Aqui ele está me perguntando se eu quero colocar a tabela dinâmica numa nova planilha ou na planilha existente. Eu quero numa nova planilha para ficar mais tranquilo para a gente trabalhar. Bom, ao clicar, ele cria uma nova planilha, no caso a Plan 4. Nessa Plan 4 ele coloca a tabela dinâmica aqui à esquerda e coloca os campos da planilha que nós estamos trabalhando aqui à direita. Veja bem, data, medicamento, estado e cidade. Basta eu vir aqui e identificar data, medicamento, estado e cidade. Enfim, ele pegou todos esses dados e levou para a nossa tabela dinâmica. Talvez deste lado aqui esteja um pouco diferente no seu computador, mas isso aí é uma simples configuração. Posso clicar com o botão direito, opções da tabela dinâmica. Na opção exibição, posso marcar ou desmarcar layout clássico de tabela dinâmica. Se o seu estiver desmarcado, por gentileza marque e dê OK. Assim, deverá ficar desta forma a exibição da sua tabela dinâmica. Eu posso arrastar os campos da minha tabela e soltar aqui. Ou eu posso simplesmente clicar aqui e soltar na parte inferior. Veja como funciona. Eu vou pegar os medicamentos, vou clicar, segurar e trazer aqui. Aqui são os campos de linha. Ao soltar o medicamento, ele traz o nome de todos os medicamentos da minha planilha para os campos de linha. Tanto faz eu arrastar aqui e soltar aqui nos campos de linha, como também eu posso clicar no medicamento, arrastar e soltar aqui embaixo. O resultado é o mesmo, veja, arrastei o medicamento, soltei aqui, ele aparece aqui. Obviamente é mais prático trabalhar aqui, porque se você puxa e solta no lugar errado, ele pode cair em um dos campos que nós não desejamos. Então sempre que precisar, basta clicar, arrastar e soltar. Mas é necessário entender cada um desses rótulos. Os rótulos de linha, então, vão aparecer, obviamente, nas linhas. Os rótulos de coluna são os dados que aparecerão nas colunas. Vamos imaginar que eu quero que na coluna exiba o nome da cidade. Vou clicar na cidade e arrastar ou para cá, rótulos de coluna, ou eu vou arrastar para aqui. Tanto faz. Neste caso, vou arrastar para rótulos de coluna. Ao soltar, tentar novamente, aparece aqui o nome das cidades. Ok? Com isso, eu estou montando uma tabela dinâmica, porque eu posso arrastar qualquer valor para qualquer parte da minha tabela. Agora eu vou pegar os valores, tá? Valor total, e vou colocar aqui no campo valores, que é o mesmo de se soltar neste local. Vou soltar em valores. Novamente,
soltei em valores, e aí ele está me exibindo os valores e o total. No início eu havia falado que eu queria, por exemplo, saber as vendas da vendedora Sandra. Então eu tenho aqui a opção filtro de relatório. O filtro, na verdade, você pode pegar aqui o vendedor, arrastar e soltar, ele vai aparecer aqui em cima. O filtro, ao mudar o filtro aqui, todos esses valores embaixo serão alterados em virtude do filtro. Nesta parte inferior estão todas as vendas de todas as cidades, de todos os medicamentos, de todos os vendedores. Se no filtro eu mudar e falar, bom, eu quero apenas as vendas da Sandra, basta dar um clique, dou OK, e então aí está, somente as vendas da Sandra. Os valores diminuíram, as necessidades que não foram vendidas, como esta, por exemplo, Brasília não foi vendido clorafenicol, ok? E outros campos aqui estão vazios justamente por isso, porque não houve vendas naquela cidade. Posso mudar o vendedor ou posso escolher mais de um vendedor. Se eu quiser escolher mais de um vendedor, eu preciso marcar essa caixa aqui embaixo, selecionar vários itens e marcar, por exemplo, Sandra e Marina. Dou OK. Agora as vendas estão sendo exibidas de forma acumulada dos dois vendedores selecionados. Se eu quiser desmarcar, basta clicar. Desmarco Marina, desmarco Sandra, marco tudo e dou OK. Veja bem, todos os valores estão sendo exibidos novamente. Se eu quiser, como num passo de mágica, eu posso mudar tudo novamente. Eu não quero mais que a cidade apareça nos meus rótulos de coluna e nem que o medicamento apareça nos de linha. Eu vou inverter. Vou trazer os medicamentos para cá e vou trazer as cidades para cá. Ok? Pego o medicamento, arrasto aqui à direita para os rótulos de coluna, pego a cidade e trago para os rótulos de linha. Num passo de mágica, aí está. Todos os medicamentos na parte superior, que são os rótulos de coluna, e do lado esquerdo, as cidades. Se eu quiser filtrar aqui por cidade, eu não quero que exiba todas as cidades, eu quero apenas, por exemplo, Brasília e Salvador. Posso escolher só essas duas cidades, dou OK, veja bem, os resultados estão sendo exibidos baseado nessas duas cidades. Vale lembrar que sempre que eu filtrar alguma coisa, fica aparecendo um filtro aqui, ao invés da setinha. Deste lado direito, também aparece o campo que está sendo filtrado. No caso da cidade, aparece um filtro. Eu posso tirar o filtro por aqui também. Basta dar um clique, marcar, selecionar tudo, dou OK e volta a ser exibidas, então, todas as cidades. Os medicamentos também estão aqui, todos os medicamentos. Se eu não quiser exibir todos eles aqui, posso desmarcar, selecionar tudo, ou marcar clorafenicol, dipirona, omeprazol. Vou dar OK. Veja bem, ficaram então somente 3 colunas dos medicamentos, porque eu fiz uma filtragem aqui. Vou pedir novamente para exibir todos, e aí está. Todos eles estão sendo exibidos. Eu posso ter mais do que um campo em um rótulo. Neste caso aqui, eu estou exibindo a cidade no rótulo de linha. Eu quero exibir também o estado. Arrasto para cá, vejo o que acontece. Aparece o nome da cidade e depois o estado. Novamente, cidade, só que agora com o valor total das vendas, e outra cidade e outro estado, enfim. Mas eu não quero que seja assim. Eu quero, por exemplo, que o estado apareça primeiro, depois apareça a cidade. Então basta eu clicar aqui, arrastar e passar para a parte superior. Veja bem, vai aparecer primeiro o estado, depois a cidade. No caso de São Paulo, como tem mais cidades, veja como aparece. Foram exibidas todas as cidades. Vou mudar novamente. Vou trazer para esta coluna, para o rótulo de linha, o nome dos vendedores e vou trazer as cidades das vendas. Veja como ficou mais interessante. E agora eu posso colocar também o estado. Ok? E aí eu posso movimentar aqui do lado, que ele vai mudar toda a posição. Por exemplo, passei o estado para primeiro, depois vendedor e por fim cidade. Vou tirar o estado, vou levar para o filtro. Ele vai aparecer em cima. Então apareceu, por exemplo, vendedor e as cidades que o vendedor efetuou vendas. Se eu quiser inverter, trazer o nome da cidade para cá e o João para cá, basta vir aqui novamente,
passo cidade para cima de vendedor, e aí sim aparece cidade, por fim aparece o vendedor. Posso também encolher e expandir. Veja bem, vou encolhendo e vai aparecendo somente as cidades e vai ocultando os vendedores. Ok? Posso encolher todos, veja bem, ou posso expandir. Ficando assim seu critério qual é a melhor disposição. E aí os resultados você vai montar baseado com a sua necessidade. Ok? Eu quero, por exemplo, as vendas somente de Barretos, então desmarco todos, marco Barretos, aí está. Se eu não quiser de todos os vendedores, desmarco os vendedores, marco Sandra, por exemplo. E os valores vão se fechando e vão apenas sendo exibidos aqui os valores de acordo com o filtro que você está fazendo. Isso facilita bastante o seu dia a dia e te traz resultados bastante rápidos.